iremos conversar um pouco sobre a questão do desenvolvimento do ser humano, né? Eu costumo dizer e comparar a criança com uma flor. Então, uma flor, ela tem várias pétalas, né? Cada pétalazinha dessa, eu comparo com a questão do ser humano, que eu vou envolver o aspecto motor, afetivo, emocional, intelectual, né, físico. E daí, se algum desses aspectos deixarem de serem trabalhados, isso no decorrer do seu ciclo de vida, ele com certeza vai trazer algum prejuízo para esse indivíduo, né? Então, eu sou defensora, inclusive agora com relação à BNCC, eu fico muito feliz, porque a BNCC, ela veio realmente fazer um diferencial nessa nossa trajetória da educação. Por quê, professora Betty? Porque a BNCC, ela realmente, com as suas 10 competências, ela vem trabalhar 5 delas o socioemocional. E aí esse emocional, ele vai fazer uma grande diferença na vida desse ser humano, no seu ciclo de vida. Então a criança, ela nasce, né? E aí ela vai conviver dentro de uma sociedade, dentro de uma família. E além desses fatores externos que irão contribuir de grande forma para a sua formação, tem os fatores internos, hereditários, biológicos, que também irão contribuir, né? E a gente percebe a grande relevância dos fatores externos na formação de um ser humano. Então, quando falamos em Vygotsky, ele que é interacionista, né, sócio-interacionista, essa grande diferença do meio, né, o meio onde nós estamos inseridos. Porque que muitas vezes você pega uma criança que é criada num meio não letrado, e nós pegamos outra criança, que essa criança é criada num meio de pessoas letradas, que tem estímulo, né? Então existe essa diferença, aí você vê que a criança vai apresentar uma desenvoltura bem maior. E aí, será que é porque essa criança é mais inteligente do que a outra? Não. É porque foram trabalhadas, né, habilidades diferentes. E aí esse ser humano foi se desenvolvendo. Então o nosso ciclo de vida, ele não é diferente. Se eu nasço, né, eu vou crescendo e eu vou estar no meio, eu vou estar inserido num contexto que eu tenho vários estímulos que são respeitados os meus aspectos emocionais, os meus aspectos motores, né? Porque também tem uma diferença que eu gosto de citar sempre que eu estou dando aula. Estímulo demais também é prejudicial. Então, a gente saber cada tempo para estimular. Vamos dar aqui um exemplo simples. O bebê nasce e aí os pais às vezes costumam, né, encher o quarto, o berço com muito móveis, né, muito colorido, muito exagero. E às vezes achando sem nenhuma maldade que isso está sendo assim muito, muito beneficente para aquela criança. E aí ele não sabe que às vezes o estímulo também em excesso, ele causa o que na criança? Dificuldades lá na frente. Em que sentido? A própria irritação, né? Porque às vezes você quer cobrar demais de uma criança aquilo que ela não tem para lidar. E aí onde a gente volta lá para o que Vygotsky fala, a zona de desenvolvimento proximal. Porque muitas vezes você quer que a criança aprenda algo lá na frente. Vou dar outro exemplo. Ah, meu filho é muito sábio, meu filho é muito ativo, eu quero que o meu filho já vá para o infantil 4, ele tem idade de infantil 3, mas ele é muito esperto, então ele vai para o infantil 4. E aí esse pai ou essa mãe, ele esquece que nós temos o ciclo de vida que nós precisamos percorrer. Aí eu volto lá para Jean Piaget, quando ele divide as fases do desenvolvimento da criança. Professora, e cada fase, ela quer dizer que a criança de 0 a 2 anos deve estar no sensório motor? Não, isso apenas são o que eu costumo dizer? São norteadores para que a gente possa realmente ser grandes profissionais e saber o que estamos fazendo. Eu costumo dizer que não existe prática sem teoria, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Nós precisamos conhecer um pouco das literaturas para que a gente possa ter uma prática eficaz, uma prática objetiva, uma prática com propriedade. Então eu costumo dizer que não existe, eu não consigo ser um bom profissional se eu não estudo, se eu não tenho uma bagagem realmente literária e satisfatória. Então a gente ter esse cuidado nesse ciclo de vida.
Porque o ciclo tem a infância, aí vem a adolescência, vem a vida adulta, né? E você chega à sua velhice. Então, algo que às vezes foi mal resolvido lá na minha infância, ele vai ter um reflexo na adolescência. Eu costumo dizer que ninguém é ruim porque quer ser ruim. Eu costumo dizer que sempre o comportamento de alguém que veio para um comportamento que não é aquele comportamento que um pai gostaria que seu filho tivesse, né? Porque existe o filho real e o filho ideal. Então, muitas vezes, você tem um filho real que você idealizava outro. Mas você, enquanto pai, enquanto mãe, será se você trabalhou? Será se você respeitou desde a base, né, a questão que a cada parte que aquela criança precisava passar desde a educação infantil? Será se lá na adolescência, que é quando eles estão... Inclusive, nós sabemos que a Finlândia é um dos lugares da educação, da melhor educação do mundo, né? E nesse período de pandemia, eu tive a oportunidade de participar de um congresso, e era um congresso que se tratava com a questão da Finlândia, né? E eu até brinquei assim, é lá que eu quero realmente morar e trabalhar. Por quê? Porque o jovem lá, ele é escutado, né? Então, quando o jovem, ele no ensino médio, né, que você já realmente consegue, que ele consegue não, você faz com que ele vá criando a sua verdadeira autonomia, porque é nessa idade que ele vai terminar de formar a sua personalidade, ele vai ser um adulto mais seguro. Mas o que que acontece no momento contemporâneo que nós estamos vivendo? Às vezes nós temos uma grande... Eu estou fazendo nós porque eu sou mãe, né? Essa questão de você querer proteger tanto que você termina atrapalhando o desenvolvimento desse ser humano. Então, assim, que a gente consiga e faça valer cada etapa de desenvolvimento no ciclo vital, tá certo? Cada teoria, eu costumo dizer também, que nós, enquanto educadores, devemos ter um conhecimento de todas as teorias. Por quê, professora? Porque cada teoria, a teoria tradicional, né, o construtivismo, cada ela tem o seu lado positivo. Então, a gente não pode... A questão da pedagogia positiva, né, que é uma filosofia que está em alta nesse momento. Então, cada uma dessas, nós devemos pegar algo, pegar a essência de cada uma delas, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida como mãe, como pai, como avó, como irmã, né, como colega. Então, a gente precisa realmente desse conhecimento e compreender essa evolução do ser humano. Por que que hoje, às vezes, acontecem, as pessoas amam dizer, rotular as crianças. Fulano de tal, ele tem um transtorno. Essa criança aqui, ele é hiperativo. Gente, para uma criança ser hiperativa, ela tem que ter 10 pontos. 10 pontos que vai realmente dar esse diagnóstico. Então, eu fico, às vezes, indignada, enquanto educadora, quando as pessoas amam abrir a boca e dizerem que as crianças são hiperativas. Então, assim, ter esse cuidado e realmente não estar rotulando, né? Então, assim, essa disciplina maravilhosa, né? Essa questão do desenvolvimento humano, e que a gente tenha muito cuidado como a gente realmente faz valer essa questão do desenvolvimento humano, certo? Então, é basicamente isso que eu gostaria de deixar esse recadinho aqui, né? Incentivá-los a estudarem realmente as teorias, as propostas, né? E, gente, pegar assim a BNCC como a nossa Bíblia, tá? Que a gente siga, porque muitas vezes nós temos N propostas, temos as diretrizes nacionais curriculares, temos os PCNs, né? A BNCC, mas muitas vezes é muito fácil eu criticar. É muito fácil eu dizer que as coisas não dão certo, mas se a gente fizer valer realmente o que diz a BNCC, nós vamos construir, vamos trabalhar com seres humanos bem mais, com um potencial bem maior lá na frente. Então, basicamente isso, né? E que a gente fique muito atento realmente a essa questão do desenvolvimento humano. Muito cuidado quando se trata da pessoa humana, né? E que a gente faça valer nesse momento que a gente está vivendo, ser e não ter.